dia nesta segunda-feira. É feriado para você que está em casa, mas para nós aqui, não. O trabalho não para. Estamos aqui, eu, Chico Lang. Boa noite, Michele. Ele, o mito, Chico Lang, querido. Muito obrigado, né? muito obrigado. E esse aqui que jogava uma bola, mas olha, arrebenta também nos comentários, que o povo sempre fala, não, o Miller arrebenta nos comentários. Miller, tudo bem, Miller? Tudo bem, Michele, Chico, beleza? Beleza. Pega a bola aí, Miller. Ó, cabecei pra você. Deu no peito. Pessoal, vamos pro rápido, quase caiu meu cabelo. Vamos pro rápido intervalo, bem rápido mesmo. Já já a gente volta com tudo sobre os jogos do final de semana. São Paulo vacilou de novo, hein, Miller? E o título tá ficando cada vez mais distante, né, Chicão? Tá difícil. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Palmeiras e Santos de olho na final da Libertadores, que tá aí no final de semana, jogão. Perderam também, mas amanhã já entram em campo de novo pelo Brasileirão. E também nós vamos falar do Corinthians do Chico Lang, que pega o Red Bull Bragantino daqui a pouquinho em Itaquera. Então tudo isso e muito mais, já já. Fica com a gente, antes tem dicas. Nossa, que pique que tá essa galera, hein? Então vamos direto para Itaquera. Jonas Campos, de volta depois de 365 dias de férias. Nunca vi férias tão compridas, meu amigo. Seja bem-vindo ao Gazeta Esportiva, você que está com a gente ao vivo aí, direto da Neoquímica Arena. Daqui a pouquinho tem Corinthians e Red Bull com o Timão sonhando com uma vaga na Libertadores. Como que tá a movimentação por aí, Jonas? E como é que o senhor foi de férias? Conta pra gente. Boa noite. Valeu, Mi. Muito boa noite a você, a todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Estão falando que eu peguei 6 meses de férias. Ainda chego lá, viu, Michele? Foi um mesinho muito bem aproveitado, deu para descansar, claro, com os devidos cuidados por causa da pandemia. Estamos de volta já num jogo importantíssimo para as pretensões do Corinthians, né, Mi, nesse Campeonato Brasileiro. Corinthians de olho no G6. Daqui a pouco, 8 da noite aqui na Neoquímica Arena, encara o também embalado RB Bragantino. Nesse meu período de férias, o Timão engatou uma boa sequência de jogos, teve ali um acidente de percurso ali no duelo, no clássico contra o Palmeiras no Allianz Parque, mas tudo vai caminhando bem para a equipe do técnico Wagner Mancini. Para entrar no clima do jogo, então, com as imagens do Wilton Costa, ó, vamos passear um pouco aqui pela Neoquímica Arena, temperatura muito agradável, né? Até chance de chuva, viu? Olhando o céu aqui, podemos, quem sabe, ter um jogo aí com campo molhado, esse gramado que já é rápido. E temos também uma novidade aqui na Neoquímica Arena. Eu, inclusive, já agendei um horário para você, Michele, para o Miller e para o Chico Lang encararem essa novidade aqui da Neoquímica Arena, uma tirolesa. Ainda não foi oficialmente inaugurada, mas é uma tirolesa que a gente mostra ali, ó, que sai ali do setor oeste e vai até o setor leste da Neoquímica Arena. Estou falando aí de 200 metros de percurso, a 50 metros de altura. Enfim, dá para encarar, Michele, Chico e Miller? Olha que legal essa tirolesa, Jonas. Ah, não dá para voltar na imagem lá da tirolesa? Inclusive, mostra bem onde fica a Unidrumon ali, a faculdade. Chico, você tem coragem de fazer essa tirolesa? Minha pau. Não tem, Chico? Não tenho coragem. É seguro. Esporte radical não é comigo. Ó, Unidrumon ali, ó. Ali que é a faculdade, Unidrumon. Verdade, Que bacana, verdade. a universidade. Olha aqui. Na Unidrumon eu estudaria com o máximo prazer. É, já pensou em estudar lá na lógico, Neoquímica? claro. Show. Ô, Miller, você topa fazer essa tirolesa? Não, Michele, não é minha praia, não. Eu acho que... Não topa? Vai, fala que você topa que a gente marca. Quem foi criado para voar é passarinho. Então, olha, eu acho que eu teria... Eu adoro tirolesa. Eu tenho medo de ver paraquedas, asa delta, essas coisas. Eu não vou, né, também colocar à prova. Mas tirolesa é legal. Você sabe que eu tinha uma amiga minha, a Adriana Marmo, que trabalhava comigo na Folha da Tarde, quando eu era secretário de redação da Folha da Tarde. E ela cismou de pular de paraquedas. E fez um curso tal, e pulou. E quando, você sabe que no ar, quando você está caindo, você não escuta nada, você não escuta barulho nenhum. Eu nunca fiz isso. E ela escutou o coração dela. E ela percebeu que o coração dela batia num ritmo diferente. Saía pela boca. Aí o que aconteceu? Ela foi no médico e descobriu que tinha um problema cardíaco. Podia ter morrido. Podia ter morrido saltando de paraquedas. Então, porque eu digo uma coisa para você, esporte radical comigo é nota
Zero. Não, agora pera um pouquinho, vamos falar do jogo de hoje. Como que você vê o Corinthians para esse jogo de hoje? Vai ser fácil pro Corinthians? A Red Bull é meio parada dura, né? Olha, nada é fácil pro Corinthians, né? Já se sai desse princípio básico, né? Tudo é muito difícil. Quando você pensa que o Corinthians vai ganhar, ele perde. Quando você pensa que ele vai perder, ele ganha. Né? Então é um time que está em ascensão, que foi ajustadinho, organizado pelo Wagner Mancini e que deve fazer um bom jogo de futebol hoje à noite. Agora, se vai ganhar, vai empatar e vai perder, só Deus sabe. Eu sempre repito, meu caro Miller, o Brasil perdeu na Olimpíada para o Japão e tinha no time Dida, Romário, Bebeto, sabe? Tinha Aldair, imagina você, e perdeu de 1-0 para o Japão na Olimpíada. E aí, Miller, o que esperar desse jogo? Aí é complicado. Olha, Michele, o problema para o Corinthians hoje é que o Bragantino também está vindo numa ascensão, né? O time estava lá embaixo, engrenou uma sequência de vitórias e é um time bem organizado, né? Um time entrosado, que joga muito tempo junto, né? Então por isso que o Corinthians encontrará muita dificuldade, porque é um time que, o Bragantino, um time técnico, um time que não deixa jogar, mas quando tem a posse de bola, ele impõe um ritmo muito rápido, né, durante a partida. E tem um problema, só para a gente falar aqui rapidinho. O Claudinho, que é o principal jogador do Bragantino, era do Corinthians. E o nosso querido Tite, que hoje está na seleção, dispensou um menino dizendo que ele não tinha futuro. Então você imagina, por isso que eu digo para você, técnico de futebol é bom, qualquer técnico, é bom até a página 10. Da página 10 em diante, sei lá. Beleza, galera. Então agora a gente vai para a nossa enquete. Olha só. Qual equipe vai brigar até o fim com o Internacional pelo título do Brasileirão? Essa enquete é muito boa, Vinícius. Caprichou. Olha só, é o São Paulo que vai brigar com o Inter? Eu acho que não. É o Atlético Mineiro que vai brigar com o Inter? Não sei. É o Flamengo que vai brigar com o Inter? Ou é o Palmeiras que briga com o Inter? Porque pra mim já pintou o campeão e o campeão é o Internacional. Pra você, Chicão? Para mim, quem briga até o fim com o Internacional é o Flamengo. Eu acho que, apesar do Rogério Ceni não estar se dando bem lá, politicamente com os jogadores, e politicamente também com a diretoria, eu ainda acho que o Flamengo tem muito time. Se os jogadores quiserem, eles resolvem sozinhos. Se os jogadores quiserem, eles vão até jogar para o treinador. Mas exatamente. Eu acho que isso não vai acontecer. Nem precisa jogar para o treinador. É que nem o Palmeiras fez com o Corinthians. O português falava lá, ninguém escutava. Era só totó para lá e para cá. O Miller sabe muito bem o que eu estou falando, que na época, às vezes, o Cilinho mandava eles fazerem alguma coisa, mas quando eles entravam em campo, eles viam que o jogo era outro, então eles mudavam eles na hora lá. Aí depois o Cilinho ia reclamar com eles ou não, ou dizer, legal, vocês mudaram na hora certa. Quer dizer, que tem muito disso, né? Então, por isso que eu acho que o Flamengo é que briga com o Inter. Olha, Michele, é claro que matematicamente São Paulo e Flamengo, né, tem condições de brigar pelo título, mas só que o São Paulo, nos 7 últimos jogos, tem caído muito de produção na parte técnica, por isso que a torcida também descrente com a chegada do São Paulo. Está com -4 hoje em relação ao Inter, mas é na praticidade que o time deixa a desejar, e está deixando a desejar há muito tempo, né? E o Flamengo tem um timaço, mas é mal treinado e está sendo prejudicado por conta de pontos que perde, assim, pontos capitais, né? Então acho que o Inter, como você disse, né? O Inter para mim será o campeão brasileiro, mas só que vamos dizer assim que São Paulo e Flamengo brigam pelo título também. Beleza, então você que está em casa, vote no site gazetesportiva.com e nosso WhatsApp 11 99479 1633. Há 2 rodadas o Palmeiras tinha uma diferença de 6 pontos para o líder. Hoje essa vantagem é de 11 pontos, né, do líder em relação ao Palmeiras. Segunda derrota seguida no Brasileirão, dessa vez para o Ceará. Muito bem, bora atualizar as notícias do Palmeiras com o Silvestre lá da Academia de Futebol. A equipe joga amanhã contra o Vasco em partida adiada, mas o foco já está no sábado, né, Silva? Semana de final de Libertadores, é tudo diferente. Boa noite. Boa noite, galera. Boa noite, Michele. Um beijo para você. Semana, na minha opinião, mais importante do século para o Palmeiras, rumo à Libertadores da América. Sábado tem a grande final no Maracanã
contra o Santos. A Gazeta estará lá já a partir da sexta-feira, né, em loco, acompanhando esse grande jogo, com a cobertura para o Mesa Redonda também e no Gazeta Esportiva de sexta-feira. Aqui hoje, treinamento com boa notícia. O Rony, que andou sendo poupado com dores musculares de algumas partidas do time no Campeonato Brasileiro, treinou normalmente. Talvez seja relacionado e participe da partida de amanhã contra o Vasco da Gama. E fica aquela questão, né? O que o Abel vai fazer? Porque ele, em tese, ele ainda não colocou time reserva. Ele faz rodízio. Dá minutos para aqueles que jogaram menos, tira minutos daqueles que jogaram mais, poupa um, vai girando o grupo. Todo mundo tem uma importância muito grande, inclusive Felipe Melo, que jogou um pouquinho ontem. E aí fica a questão, será que ele vai colocar, vai descansar o time titular para valer mesmo amanhã, ou vai encarar o Vasco da Gama com força mesclada, digamos assim? Pela resposta dele na entrevista coletiva após derrota para o Ceará, imagino que ele vai manter o planejamento. Vale para tudo, inclusive para escalar o time. Fala, Abel. A vida para mim é simples e eu não gosto de complicar as coisas quando elas são simples. A pergunta que nós temos que fazer a toda a gente, aos diretores, aos presidentes, aos jogadores, aos treinadores, a toda a gente que trabalha connosco é: o que é que nos trouxe até aqui? Continuar a fazer as mesmas coisas, continuar a fazer a mesma rotina, redobrar o foco, redobrar a concentração, deixar que tudo que se passa à volta para os mídias, para quem gosta de falar, e nós estarmos focados no nosso trabalho. A minha forma de ser e de estar no futebol, na vida, é exatamente esta. Quando cheguei aqui não prometi títulos, também vos disse isso. Portanto, a minha única coisa que eu me comprometi com os meus jogadores e com o clube é trabalho qualificado e mentalidade vencedora. Isso é que eu me comprometo, eu e os meus jogadores, é isso que nós vamos continuar a fazer. Trabalho qualificado, mentalidade vencedora, seja onde for, seja contra quem for, e jogar para ganhar. Agora, nunca prometi nada, não sou político, mas cumpro com isto. Qualidade no trabalho e mentalidade vencedora. Os rapazes é isso que têm que continuar a fazer. Tá aí o articulado, bom treinador, jovem treinador, o Mister Abel Ferreira, que vai cruzar amanhã com o Vanderlei Luxemburgo, que foi o antecessor dele aqui no Palestra. Vasco da Gama, Palmeiras e Vasco, 8 da noite no Allianz Parque, Campeonato Brasileiro. O Vasco tentando se afastar da zona da confusão, como diz o Luxa, enquanto o Palmeiras pelo menos tenta se manter ali nos primeiros lugares para garantir uma vaguinha para a próxima Libertadores, porque essa o Verdão decide e é sábado, Michele! Valeu, Alexandre Silvestre. Tá com tudo, Silvestre, hein? E aí, Chico? Olha, Michele, é o seguinte, veja bem que o Abel Ferreira, ele, como disse, o Silva é bem articulado, mas ele está preocupado com uma coisa que aconteceu desde o jogo do Corinthians para cá. O Palmeiras começou a não ter aquela pontaria, né, que deveria ter, ou seja, com a falta de pontaria dos jogadores, está incomodando o Abel Braga. Tanto é verdade que o Abel Ferreira. E tanto é verdade que ele vai começar a treinar os jogadores, mais finalização com os jogadores. Agora, eu pergunto para você, Miller, você que eu vi jogar em Copa do Mundo em 1990, estava ali, vi você ganhar títulos pessoalmente pelo São Paulo. Quando o jogador começa a errar na pontaria, acontece o quê? É psicologicamente abalado, está destreinado? O que é que acontece, Miller? É claro, Chico, que quando um jogador vai fazer uma finalização, ele tem que ser frio, né? Eu sempre digo que o bom atacante não é aquele que chuta no gol, é aquele que tira do goleiro, né? Então, o time do Palmeiras é um time muito bom, né? O elenco, sem dúvida nenhuma, amanhã o Abel, ele vai poupar os principais jogadores, não é por menos, né? Até porque tem uma grande final de Libertadores. E o Palmeiras tem elenco para isso, né? Jogar contra o Vasco amanhã, uma partida relativamente fácil. O time reserva do Palmeiras é muito melhor que o do Vasco. Só que o Lucha, né, chegou lá e ganhou do Atlético Mineiro muito bem, né? Ajeitou a equipe, mas o Palmeiras, mesmo com a equipe mesclada, a reserva, é o favorito para ganhar. Olha, só uma coisinha que eu vou dizer. O Palmeiras vem de uma derrota para o Flamengo, vem de uma derrota para o Ceará, né? E isso coincide com a maldição corintiana, que foi lançada neles depois que ganharam do Corinthians 4-0. Esse negócio,
Eu não acredito em bruxas, mas que lazai, né? O que tem de macumba lá na Zona Leste, nossa, eu cruzei com uma de ponteira, né? É um negócio impressionante. Pega seu carro, dá uma voltinha na Zona Leste. Eu não sei porque é tanta macumba. Olha para classificar o Corinthians. Eu fiz um Pai Nosso, tá certo, né, Miriam? Foi certo. Eu fiz um Pai Nosso e deixei lá os pés da galinha. Deixa lá a galinha para quem quiser. Vou mexer com aquilo lá. E mais uma coisa. Mas não era para mim, não. Que eu achei muito legal. A Conmebol proibiu político de entregar taça para o campeão nesse sábado. Muito bom. Está proibido. Então, quer dizer que não tem presidente da República, não tem governador de estado, não tem político nenhum. Nem o recém-eleito presidente dos Estados Unidos, se vier aqui para esse jogo, não entrega taça para ninguém. Está proibido pela Conmebol. Bom, o Santos teve tudo para vencer o Goiás ontem na Vila, mas o time teve um apagão no segundo tempo e viu o adversário virar o jogo numa partida de 7 gols. Santos 3, Goiás 4. É um resultado que preocupa um pouco, porque o Santos, ao contrário do Palmeiras, escalou a sua força máxima, né? E de repente perder do Goiás de 4-2, né? É esquisito, foi 4-3. Foi 4-3. É um negócio meio esquisito, né, Miriam? Sabe o que acontece, Chico? O Santos, no primeiro tempo, jogou muito bem. O Santos, com a força máxima, quer dizer, o resultado não foi muito justo por conta do que o Santos produziu no primeiro tempo. Agora, no segundo tempo, o Goiás mereceu por conta das chances criadas. Muito bem, vamos falar da final da Libertadores? A gente preparou um top 3 dos destaques do Santos na competição. O elenco reduzido, problemas extracampo, atraso de salários, muito problema político também, mas esses caras ajudaram muito o Santos a chegar à decisão do torneio, olha só. Muito bem, então a gente vai colocar aqui na roda de conversa uma pessoa que entende tudo do Santos. Elano, seja bem-vindo novamente ao Gazeta Esportiva, muito bom ter você aqui com a gente. Assim como o Miller, você viveu essa apreensão, né, de uma semana de final de Libertadores. Então eu queria que você desse uma dica aí para os jogadores controlarem a ansiedade, que a gente sabe que esse é o mal do século. E eu já aproveito para te perguntar se tem favorito nessa decisão. Boa noite de novo e muito obrigada por nos atender. Boa noite, Michele. Pode falar, Elano, estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Opa! Essa coisa de tecnologia. Deu uma apertada no botão vermelho. Aí daqui a pouco a gente volta com o Elano de novo. Vamos falar do Santos, desses Santos aí, e de como controlar a ansiedade, que foi a pergunta que eu fiz para o Elano. Tem uma dica, Milha? Não, é difícil. Até porque, assim como um clássico, o jogador se prepara a semana toda diferente, que dirá uma decisão, né? Totalmente o jogador... Tipo assim, tudo ou nada, né? A cabeça dos jogadores e do Cuca com a sua comissão está na final. Não está no jogo o pré-jogo do Campeonato Brasileiro. Então, aquele frio na barriga, o jogador não consegue controlar. A semana inteira fica sentindo frio na barriga? Principalmente quando vai chegando, quanto mais perto chega do jogo, a ansiedade fica... Lógico que é uma ansiedade boa, né? É uma ansiedade que o jogador quer, não vê hora de jogar, entrar em campo e fazer o seu melhor. Então, é esse tipo de ansiedade que o jogador sente. Agora, eu pergunto uma coisa pra você. É diferente um jogo único de jogo ida e volta. Sim, claro. O jogador prefere o quê? Tipo um jogo único como da Libertadores, Santos, Palmeiras, que pá, acabou tudo no sábado. Ou Copa do Brasil, que vai ter um jogo no dia 10 e depois outro no dia 17, não sei se é essa data. Ou dia 11, dia 18, sei lá. O jogo único eu acho melhor porque ambas as equipes precisam sair para o jogo. Porque não tem um outro jogo. Resolve tudo. Exatamente. Ou resolvemos agora, se deixar para os pênaltis, pênalti é momento, eu sempre digo isso. Então acho que por isso que eu vejo que a Libertadores haverá muitos gols. Porque é uma única partida e ambas as equipes estão em igualdade de condição. Beleza, Elano já está na linha com a gente. Tá me ouvindo, Elano? Estou te ouvindo. Boa, querido. Bom ter você aqui. Obrigada por nos atender. Quero saber o seguinte, o Santos está preparado para essa final de Libertadores? Como que faz para controlar a ansiedade nesse momento? Você que já viveu isso. E tem favorito para esse jogão? Oi, Michele. Boa noite. Chico, Miller. Boa noite. Prazer sempre, né, participar com vocês. Não tem favorito. Mas eu vejo duas equipes chegando num grande momento, né? É um ano que o Palmeiras esperava, né? Chegar à final do campeonato com grande chance aí. Eu acho que está bem dividido. Mas eu acho que assim, eu vi aí vocês colocando, né, os destaques, Soteldo, Marinho,
Eu acho que o Cuca foi um cara extremamente importante, assim como foi o Leão com a gente lá atrás, né? Foi o cara que, apesar de todas as dificuldades, conseguiu trabalhar com esses meninos, né? Eu sempre digo que o Santos tem uma base fantástica e mais uma vez, com todas as dificuldades, chegou um treinador que entendeu, né? Que foi assim, um cara que tem experiência, também conhece o clube. Com todas as dificuldades, teve que usar os meninos, né? E foi mais uma vez a gente, tanto o Palmeiras quanto o Santos, viu aí que os meninos podem ajudar muito dentro de todas as competições. Eu acho que, assim, esse momento é o momento que todo atleta, né, Miller? Pro cara ser bom, ele tem que jogar bem esses jogos. Para ele para ele evoluir, né? Aí esses meninos, eles estão passando de fase, agora para se firmar realmente como grandes conquistas, tem que fazer bons jogos em finais. É isso aí. Chico Lang. Elano, antes de mais nada, boa noite, um prazer falar com você. E eu quero te dizer uma coisa que eu estou para te falar há muito tempo. Pra dizer a verdade, há 10 anos. E a gente não se encontrou, então não tive essa oportunidade de dizer. Mas eu lamentei muito a sua contusão na Copa de 2010. Para mim, você seria o melhor jogador da Copa do Mundo se não tivesse se contundido. Que você estava numa fase espetacular. Infelizmente aconteceu a sua contusão, o Brasil acabou desclassificado, muito também por sua falta. E lamentei muito. Então, estou falar isso para você há 10 anos, cara, e só tive essa oportunidade. Então, ficou na história, mas parabéns pelaquela Copa que você jogou. Você realmente ia ganhar como o melhor jogador da Copa. Infelizmente, aconteceu aquela contusão. E agora, eu te pergunto o seguinte sobre esse jogo. Se você fosse o técnico, hoje você é o técnico, você mandaria o Santos para o ataque ou mandaria o Santos entrar com cautela? Olha, obrigado, Chico. Bom falar contigo, eu era novo nessa época aí, viu, Chico? Assim, foi triste, né, tudo que aconteceu, mas infelizmente faz parte da nossa profissão. Hoje, como treinador, eu acho que, assim, como eu disse, tanto o Abel no Palmeiras quanto o Cuca, eles encontraram um formato, uma forma de jogar que vem dando bons resultados, né? Eu acho que nenhum dos dois vai fazer grandes alterações para o jogo da final. Eles encontraram uma ideia de um conceito de jogo. O Santos com uma garotada que tem um contra-ataque muito rápido, né? E o Palmeiras que tem aí 2, 3 jogadores para cada posição. E o Abel vem alternando essas variações de jogo e ele vem tendo resultado também. Então, eu acho que o jogo está bem dividido. Mas o Palmeiras tem que se preocupar muito, porque o contra-ataque do Santos é muito forte. E vem demonstrando isso mesmo, até mesmo dentro da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Miller. Orlando, boa noite. Você jogava com o Renato naquele meio-campo fantástico do Santos, né? Você vê no Pituca e no Alisson alguma semelhança com você e o Renato? Miller, boa noite. Tudo bem? Bom falar contigo. Eu vejo um pouco de semelhança o Alisson e o Paulo Almeida e o Renato e o Pituca, né? Eu jogava um pouquinho mais à frente, né, Miller? Era um cara que chegava mais à área, no ataque. Eu era um terceiro homem de recomposição, né? Mas eu também tinha essa liberdade um pouco mais de chegar à frente. Eu vejo com grandes olhos, eu conheço bem o Alisson, conheço bem o Pituca, a maioria desses jovens que estão aí, né, Miller? Foi um processo que nós iniciamos em 2017, ainda quando eu estava no Santos. Eu fico muito feliz em ver todos eles bem hoje jogando, o Sandro jogando, o Caio Jorge era do Sub-15, né? O Lucas Braga estava comigo aqui na Internacional de Limeira, pôde retornar ao Santos, hoje é uma peça importantíssima junto com o Soteldo e o Marinho. Então, assim, o Alisson é um cara que todo treinador quer ter, Miller. Ele é imprescindível porque teve dentro dos seus times aquele cara que vai finalizar a bola, um volante que bota a cara na bola para o cara não chutar. E o Alisson é esse cara. E o Pituca é mais ou menos o Renato, né? Aquele cara clássico que consegue, além de jogar, tem feito os gols, né? Então, assim, eu vejo a semelhança um pouco o Paulo Almeida e o Renato, e o Pituca e o Renatinho, né? Então, acho que fica mais semelhante. Ô, Elano, quem que você acha que vai ser o rei da América? Soteldo, Marinho, o Everton? Você tem algum palpite? Se fosse para eu escolher, pela ligação que eu tenho com o Lucas Braga, que nós trabalhamos juntos aqui, e eu sei dessa paixão dele pelo Santos, é um menino torcedor da arquibancada, eu torço para que seja ele.
Muito Mas bom. também... A gente... Fala, desculpa, pode. Quem? Mas eu sei que, assim, que, por exemplo, o Marinho e o Soteldo vão ter que assumir o jogo, né? São dois caras que têm esse peso, que esse momento, né, Miller, eles vão ter que chamar a responsabilidade para poder decidir. Vou fazer uma perguntinha. Ô, Elano, uma coisa, você sabe que um grande time começa com um grande goleiro. E o Santos não tem aquele goleiro experiente, aquele goleiro que você pode dizer, não, ele está lá, que nem o Weverton, que já está chegando aos 30, né, e tem aquela tarimba do goleiro, né? Você tem o John e o João Paulo. Se você olhar para um e para outro, você acha que tanto faz jogar o John como o João Paulo? O Santos está bem servido na posição? Está bem servido dos três, tem o Vladimir ainda, né? E são jogadores. A preocupação do goleiro é quando ele fica muito tempo sem jogar, né, Chico? E o importante do Santos, independente de quem joga, os três goleiros estão com jogos. Isso é importante, né? Mas assim, no dia a dia, eu tenho certeza assim que, no meu palpite, assim, eu acho que vai jogar o Joe, porque o Joe acho que estava com mais frequência, né, jogando. Mas eu acho que o Santos, assim, tem 3 goleiros e eu vou te falar, tem mais 2, 3 na base que, consequentemente, também já vai estar no profissional. Isso é bom. Agora, última perguntinha, eu queria que o Elano contasse pra gente, ele está fazendo um curso, Licença Pro, é isso, Elano? O que é esse curso? Ele te dá capacidade para fazer o que mais? Conta pra gente que você tá estudando aí, daqui a pouquinho acho que você está indo fazer o curso, inclusive. Isso, em seguida nós temos o curso, né, da CBF Academy, eu estou fazendo a última licença, que é a Licença Pro, que é a última licença que eu preciso ter, né? E essa Licença Pro, ela dá a graduação até para você trabalhar em alguns lugares fora do Brasil, né? Então esse curso, essa última licença é importante para o meu segmento, né? E eu tenho aprendido muito, a gente tem tido aulas importantes aí, até mesmo com o Thiago Escuro do Red Bull, com o Cícero do Palmeiras, né? São executivos aí que têm um mercado e têm times com grandes capacidades, bem organizados. Isso é muito bacana, entre outros, né? Psicólogos, essas coisas, que eu acho que é importante. Então toda a evolução, todo aprendizado, ele é extremamente importante. E a CBF Academy tem proporcionado isso, eu acho que está sendo um ganho bastante importante. Parabéns, Elano. Elano já pensou daqui a pouco treinador lá no exterior, que chique. Muito bom, a gente torce muito por você. Olha, gente, você já está mais do que convidado para participar aqui com a gente no Mesa Redonda, presencialmente ou online, né, por Skype também, quando você puder. Sua presença é sempre muito bem-vinda, viu, Elano? Viu, Michele? Queria agradecer. O Miller foi um cara que veio aqui em Limeira, né, no Campeonato Paulista, né, Miller? Verdade. Queria agradecer a vocês aí, porque a gente sabe que o início de tudo, a gente precisa de novas oportunidades. E eu agradeço vocês, porque é assim que a gente constrói uma nova história, e é por isso que eu decidi ser treinador. Um grande abraço a vocês aí. Um abraço, e vai ser um treinadorzão, porque manja tudo de bola. Ele é muito inteligente. Conhece bem. Muito inteligente, a gente precisa de gente assim no futebol. Tático, né? Ele é tático. Ele tem uma cabeça boa, tem visão. Elano, beijo pra você, muitas felicidades, que seja um ano aí de muito sucesso e prosperidade pra você. E faz esse curso e arrasa, e estamos te esperando aqui pra você, quando você quiser, você já é de casa. Olha, no sábado, o São Paulo entrou em campo com a chance de retomar a liderança provisória do Brasileirão. Só que ninguém avisou o Coritiba, que estragou a festa do tricolor. O Luciano, nesse chute cruzado, abriu o placar para o São Paulo no começo do segundo tempo, mas o Coxa foi para cima e deixou tudo igual com o Sarrafiore. O empate só agravou aquele mau momento do time e aumentou a vantagem do Internacional na liderança do campeonato. Gente, foi um empate, não foi uma derrota. E aí teve até protesto, né? Torcida e tudo isso. É para tanto? Michele, claro, né? A torcida está vendo, né? Mas não foi derrota, foi um empate. Isso, mas só que nessa circunstância, nesse momento do campeonato, você empatar com o terceiro último da tabela é considerado uma derrota por conta do seu adversário o direto, né? Por título, o Inter ganhou 7 ou 8 partidas seguidas, né? E o Inter não tem um timaço assim que enche os olhos como tem o Flamengo. Então acho que o São Paulo, não só no jogo contra o Coritiba, mas tem 7, 8 jogos que o São Paulo tem caído muito de produção. Então essa queda, lógico que faz com que a torcida, né, xinga, até teve agressão no pré-jogo. Então acho que o torcedor tem toda a razão de criticar a equipe do São Paulo, a comissão técnica, por conta
desse mau rendimento, né? Esse baixo rendimento da equipe. Acho que o São Paulo, dentro de casa, não poderia ter empatado com o Curitiba, até porque, o Chico bem disse ontem, o Curitiba teve 10 jogadores com coronavírus. Então, 10 jogou com time reserva, o sub-20 praticamente. Então, acho que... Praticamente. Aí a gente vê, Michele, a gente vê como o São Paulo está mal no campeonato de 8 partidas para cá. Eu vou chamar o José Paz, você já fala? Para pegar tudo que o José Paz falou, já fala agora? Hã? Vou deixar o Chico falar então. Deixa o Chico já seguir o raciocínio, né, Chicão? Fala. É o seguinte, deixa eu explicar para vocês. Eu estou na teoria da conspiração. Você gosta, né? Eu gosto da teoria da conspiração. Eu também gosto. E acho o seguinte, acho que depois que a nova diretoria do São Paulo tomou conta do clube, ela começou a fazer mudanças, né? Ou avisar que vai fazer mudanças. Estruturais. Estruturais, né? Dentro do CT, dentro do clube, colocando gente que ajudou, né? O Júlio Casares a se eleger, talvez não tão capacitadas assim para exercer cargos. Enfim, deixaram o Diniz e o Raí no aviso prévio. Gente do céu, eu tenho 45 anos de profissão. Eu nunca recebi aviso prévio na minha vida, nunca. E se eu recebesse, eu não aceitava. Porque é difícil você trabalhar sabendo que daqui a um mês você vai sair. É um negócio impressionante. E essa diretoria não soube lidar com a boa fase que estava, exatamente aquela gestão passada, né? Que acabou sendo dissolvida, mandaram embora o Lugano, né? Deixaram o Raí praticamente sozinho, né? E com aviso prévio, dizendo para ele, olha meu filho, acabou o campeonato, você vai sair, você vai assumir outro cara no seu lugar. Então quer dizer que na minha teoria da conspiração, acho que a diretoria do São Paulo é que criou essa crise no São Paulo, porque ela não existia. Tá certo que perder para o Grêmio foi duro, foi difícil, era para o São Paulo ter ido para a final com o Palmeiras. Sem dúvida nenhuma, da Copa do Brasil. Ô Chico, Mas espera um pouco, né? Ô Chico, você tá certo, sabe por quê? Porque mandou o Pássaro e o Lugano embora e deixou o Raí. Por que não mandou todo mundo embora? Ou manda todo mundo ou fica com todo mundo até o final do campeonato. Quer dizer, então eu não entendi essa. Quer dizer, a nova diretoria vai fazer a transição, vai fazer mudança? Beleza, mas já faz uma mudança, não a prestação, já faz radical. Exatamente. Muito bem, então chamando o José Paz direto do CCT da Barra Funda, porque se deixar eles falam e nem deixa o José falar. O São Paulo ainda não ganhou um joguinho sequer em 2011, né, Zé? E o título que parecia... 2021, eu falei 2011, estou atrasada aqui. E o título que parecia certinho está cada vez mais distante. Boa noite, José. Boa noite, minha amiga Michele Gianella, boa noite para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Olha, se o São Paulo não tivesse ganhado um joguinho desde 2011, Michele, aí a torcida ia estar muito pistola, já está pistola. Imagina se fosse desde 2011, 10 anos sem ganhar um joguinho, Michele? Não, 2021. E olha só, vocês comentavam aí muito bem, o Inter ganhou de virada do Grêmio por 2-1 lá no sul do país, lá no Beira-Rio, e agora o Inter tem 62 pontos. O São Paulo empatou, ficou com 58 pontos na tabela de classificação, o Inter abriu 4, mas o Palmeiras, o Flamengo e o Galo ajudaram, entre aspas, um pouquinho o São Paulo, viu, Michele? Porque esses 3 times que estão ali na cola do tricolor não venceram nesta 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aliás, os 3 perderam, E só complementando a informação do Miller, nos últimos 5 jogos do São Paulo, 3 derrotas, 2 empates, o São Paulo acumulou o 2º pior desempenho de um clube na Série A do Campeonato Brasileiro neste ano de 2021. Só perde para o Botafogo. O Botafogo é o pior time do campeonato neste ano de 2021, sofreu 5 derrotas nos 5 jogos desse ano, então São Paulo com um aproveitamento aí de pouco mais de 13%, um aproveitamento de vice-lanterna neste Campeonato Brasileiro em 2021. Por isso a gente preparou uma arte aí com os 6 últimos jogos do São Paulo no Campeonato Brasileiro para vocês verem aí se dá para o São Paulo ainda ser campeão. Bota na tela aí pra gente, diretor, olha só, fiz uma colinha aqui. Domingo agora, São Paulo e Atlético Goianiense fora de casa. Depois, São Paulo e Palmeiras no Morumbi, dia 5, Choque Rei. Aí dia 10, São Paulo e Ceará. Aí o São Paulo faz 2 jogos
fora de casa contra Grêmio e contra Botafogo e encerra o Brasileirão contra o Flamengo no Morumbi. Ou seja, desses 6 jogos, 3 contra concorrentes diretos ali para uma vaguinha no G4 e até mesmo uma vaguinha, o título do Campeonato Brasileiro. Eu devolvo para vocês aí, Mi, para vocês comentarem, dá ou não dá para o São Paulo ser campeão ainda, hein? Dá ou não dá? Ué, dá. Depende dele ganhar tudo e passar o Aquilo que eu falei, matematicamente dá. Agora, futebolisticamente, não dá. Pelo que o São Paulo vem jogando. Pelo que o São Paulo vem apresentando. O São Paulo não tem alternativas dentro de campo, não tem um jogador de improviso, não tem um jogador de criação. Então fica muito difícil. Michel, sabe o que acontece? Fazer um paralelo rapidinho. O Santos, que o Cuca fez? O Cuca fez uma plataforma para o Marinho e o Soteldo caminharem em cima dela. O São Paulo não tem essa plataforma. Agora tem uma coisa, olha que coisa engraçada. O São Paulo pega o Palmeiras em casa, pega o Ceará em casa e pega o Flamengo no Morumbi. Se ele conseguir ganhar esses 3 jogos em casa, ele volta para o páreo. Mas depende do adversário. Agora são na verdade, o jogo direto mesmo vai ser com o Flamengo. Porque como nós começamos aqui o programa dizendo que quem pode ameaçar o Inter é o Flamengo ou o São Paulo. Então, nesse jogo direto, Flamengo e São Paulo no Morumbi, pode ser a decisão do campeonato. Não, para mim o campeonato já vai estar resolvido. Está resolvido, né? Eu também acho. Pergunta assim, o São Paulo tem condições? Só se o Inter deixar também, der uma vacilada. Que eu tô te falando. Porque se o Inter não vacilar... Ô, Michel, o São Paulo estava com 7 pontos na frente. Era o campeão. Poxa vida, não dependia de ninguém. 7 pontos, Miller. 7 pontos é muita coisa. É muito ponto, né? 7 pontos. Vamos para os recadinhos do WhatsApp? Roda aí. Nesses altos e baixos do Campeonato Brasileiro, fica difícil saber quem é que vai lutar com o Internacional para ser campeão. Mas o mais próximo ainda é o São Paulo. Luciano da Saúde. Boa noite, Michele, Chico, Miller, eu sou Breno de Americanópolis, palmeirense, e a equipe que vai brigar com o Internacional pelo título no Brasileirão vai ser o Atlético Mineiro. Beijo! Boa tarde, Michele, Chico Lang e Miller. Eu sou o Milton de Diadema. É o seguinte, o São Paulo não tá pipocando não, é que o time é muito ruim. Ô Miller, tem um lugarzinho pra você no São Paulo, hein? É só ir chegar lá. Um abraço. Abraço. Olha, deixa eu dar um recadinho também especial para vocês. Amanhã, terça-feira, às 7h30 da noite, o Flávio Prado, eu e o Celso Cardoso, a gente vai participar de uma live aqui na Faculdade Casper Líbero para debater os desafios e o futuro do jornalismo esportivo. Olha que interessante. Legal, né? Bacana. E vai marcar também o lançamento do curso de jornalismo esportivo, da pós-graduação em jornalismo esportivo, que a Casper Líbero vai abrir a partir de fevereiro. E onde nós seremos professores. Olha que legal. Então, os temas dessa discussão aí vão estar abertos a todo o público, é só você inscrever gratuitamente, entre lá, qual é? casperlibero.edu.br, olha lá, você se inscreva no site, amanhã 7h30 da noite, pelo Teams, o Chico Lang conhece bem o Teams. Conheço. Aí é um aplicativo, você da sua casa conversa, bate um papo com a gente e a gente vai debater, vai conversar e vai contar desse novo projeto super bacana. Eu vou fazer esse curso. Vai, Chico? Claro. Você é o mestre, tem que dar aula pra galera. Já pensou aula com o Chico Lang? Olha, e na manhã de hoje, o Cruzeiro anunciou que Felipão deixou o comando do clube. O desligamento foi em comum acordo entre ambas as partes. O treinador chegou ao clube em outubro do ano passado, teve um começo de trabalho promissor na Série B, mas aí os problemas extra-campo, atraso nos salários dos jogadores, começou a criar um desconforto lá no elenco. O principal objetivo do Felipão era não deixar a equipe cair para a Série C, meta alcançada, mas o time vai disputar novamente a Série B na próxima temporada. Nessa passagem, o técnico dirigiu a equipe em 21 partidas com 9 vitórias, 8 empates e 4 derrotas. Chicão. Olha, eu estou muito solidário ao Felipão, eu acho que ele não devia ter aceito esse cargo, de jeito nenhum. Eu também estranhei. Porque o Felipão não é treinador de Série B, pelo contrário, o Felipão é o último pentacampeão técnico do Brasil. Mas ele perdeu de 7-1 da Alemanha. Aquilo foi um acaso, né? Que a Alemanha fez 7-1, ganhou a Copa e depois entrou numa decadência total, né? Era o time do Bayern de Munique, por isso que ele perdeu, né? Era um time pronto do Bayern de Munique. Agora, ele não deveria ter aceito esse cargo de jeito nenhum. Se eu fosse assessor dele ou fosse amigo dele, como não sou, né, eu
teria dito a ele para não aceitar Miller. Porque ele acha que é o treinador de mais títulos que tem na história do futebol brasileiro. Como é que ele pega o Cruzeiro nessa pindaíba? Mas é bem verdade que quando ele assumiu o Cruzeiro, numa entrevista com o presidente, o David, o diretor, ali, ele disse que ia ficar até o final do seu contrato. Quer dizer. Então, ele já sabia dos problemas do clube. Michele, tem poucos clubes que assimilam, né, o atraso dos salários e não reflete dentro de campo. Mas no Cruzeiro foi diferente. Refletiu no grupo inteiro. Tanto é que nas últimas partidas, os próprios jogadores pediram para não concentrar, para ir direto para o jogo, no dia do jogo. Direto para o campo, perdão. Então, acho que esses problemas, principalmente de salário atrasado, refletiu negativamente no grupo. Muito bem. Bom, ainda não há nenhuma informação sobre o que pode ter causado a queda do avião particular que transportava parte da delegação do Palmas para a cidade de Goiânia ontem de manhã. A aeronave que levava 4 jogadores e o presidente do clube caiu logo depois de decolar. Ninguém sobreviveu. Os atletas foram levados nesse avião porque eles haviam testado positivo para a Covid-19 e estavam no último dia de isolamento. O clube, como precaução, decidiu levá-los nesse avião particular. O restante do elenco seguirá para Goiânia em voo comercial. Iria, né, para Goiânia em voo comercial. O jogo contra o Vila Nova pela Copa Verde, que aconteceria hoje, foi adiado. Ai, gente, que triste isso. Eu vi um vídeo na internet, né, no avião. Ele decolou e já caiu. Foi questão Tem um vídeo disso? Isso, eu vi um vídeo na internet ontem mesmo. O Vampeta que me mostrou esse vídeo. É verdade isso. O Vampeta me mostrou esse vídeo. O avião decola, Michele. Decola, faz o giro para a direita, assim cai. Questão de minutos ele caiu. É muito triste, né? É lamentável. Jogadores que tinham uma profissão, né, para sustentar seus familiares. E uma tragédia dessa, uma tragédia muito triste. É lamentável. Ó, nossos sentimentos aí, a família desses atletas. E agora a gente volta para Itaquera com o Jonas Campos. Daqui a pouquinho o Coringão pega o Red Bull Bragantino, ainda sonhando com vaga na Libertadores. Muitas mudanças na equipe do Mancini. Conta pra gente, Jonas. Pois é, Michele, Corinthians sonhando e muito com essa vaguinha na Libertadores, pelo menos no G6, né, na pré-Libertadores, já que a galera de cima na tabela de classificação, com exceção do Internacional, tem dado umas tropicadas. Corinthians está chegando, está a 6 pontos do G6, tem jogo a menos ainda e hoje um confronto importante e difícil contra o embalado RB Bragantino, equipe do Maurício Barbieri, que ainda não perdeu em 2021, são 3 vitórias e um empate com o Claudinho, né, que o Chico Lang citou, voando baixo. Mas o Corinthians vem sim com novidades, retornos do zagueiro Gil, também do volante Gabriel e o Otero, que deve ficar à disposição no banco de reservas, porque o setor ofensivo tem dado conta do recado. A gente coloca agora na tela o provável Corinthians, escalação oficial ainda não foi divulgada, mas o provável Corinthians é esse aí, ó, Cássio no gol, Fagner, Bruno Mendes e Gil, lembrando que o Gemerson está fora por um problema no joelho, ficará um mês aí fora dos gramados. Fábio Santos na esquerda, meio campo com Gabriel, Ramiro, um pouco mais à frente o Gustavo Mosquito, o Casares e o Matheus Vital, trio que jogou muito bem na vitória sobre o Sport na semana passada por 3-0, e o Jô na referência do ataque. Esse deve ser o Corinthians do Wagner Mancini, que vem com novidade no uniforme. A gente aguarda qual será o patrocínio Master, a marca que estará estampada aqui, ó, no peito dos jogadores. Novo patrocínio Master. Corinthians vai entrar em campo com essa novidade. A gente já sabe que é uma marca do grupo Ipera Pharma, Michele. Boa, Jonas Campos. Eu acho que vai ser Neoquímica. E você? Eu também acho que é a Neoquímica. Agora, o Michele, olha, o Corinthians precisa tomar muito cuidado, que tem 10 jogadores pendurados. Olha o campinho aí. Foi elenco. Desculpa. Tem o Camacho, tem o Cantillo, tem o Cássio, tem o Fagner, tem o Gabriel, tem o Leonatel, tem o Luan, tem Matheus Vital, o Otero, que está no banco, e o Walter, que é goleiro, está pendurado também. Tá. Né? E o Braga vem de 3 vitórias e um empate, quer dizer, está embaladíssimo. Né? E só tem um descalço, que é o Fabrício Bruno, que está com Covid. E aí, esse time, então, te inspira confiança contra o Red Bull ou não?
Michele, me inspira confiança e o time está confiante também, né? Até porque a fase do Corinthians hoje é totalmente diferente de quando o Mancini assumiu o time. Pega um Bragantino empolgado, porque vem de várias vitórias, né? Agora uma pergunta, ele já tem o Otério à disposição, mas preferiu o Matheus Vital. O que vocês acham disso? Eu acho que ele está certo, porque o Matheus Vital nos 3 últimos jogos fez 2 gols. Exatamente. É isso? Então, quer dizer... Você concorda? Aí é critério, né? É o critério da bola. Né? O jogador fez 2 gols, quer dizer, tá bem, cheio de confiança. O Matheus Vital tem feito poucos gols no Corinthians, né, em 3 anos. Então ele faz 2 assim, em seguidos, então dá para dar uma confiança e permanecer ele como titular é bom para ele, até porque ele em 3 anos ele nunca foi titular no Corinthians, né? Então é uma grande oportunidade do Vital. E ele tem aquele negócio que o Otério tem também, que é o chute de fora da área, né? Que poucos jogadores têm essa capacidade técnica, né? Principalmente no futebol brasileiro. Até hoje eu não sei porquê. Até hoje eu não sei porquê. Que mesmo na época do Miller, não se chutava tanto assim de fora da área. Mas eu não tirava o Vital, mas eu tirava o Mosquito e colocava o Otério. Acho que também. O Otério na direita ali, ele é um jogador... O Otério tinha que jogar, E outra, o chute de longa distância, média distância, o Otério chuta muito bem. E ainda está ameaçando chuva, campo molhado, escorregadio. Não, já se molha o campo meia hora antes do jogo, né? Exatamente. Então a bola automaticamente vai correr mais no gramado. Então, na sua época não molhava? Molhava, mas como os campos não eram tão bons quanto os de hoje, então aquele molhar, o campo pesado, continuava pesado. Palpite. Olha, eu acho o seguinte, acho que a volta do Gil é importante. Né? Sim. Né? Já que o Gemerson está machucado, vai ficar fora aí 4 semanas, a volta do Gil é importante, vai dar uma outra estabilidade para a defesa e vamos esperar, pelo amor de Deus, palpite hoje. Que o Jô acerte. O meu palpite é 7-0 para o Corinthians. 2-1 Corinthians, e você? 2-0 Corinthians. Muito bem, então vamos ver. Resultado da enquete. Qual equipe vai brigar até o fim com o Inter pelo título do Brasileirão? A maioria respondeu São Paulo, 33% dos votos. Será que São Paulo consegue brigar? Primeiro tem que resolver os problemas com ele mesmo, né? Brigar com ele mesmo. Exatamente. Acabou! Parabéns para a cidade de São Paulo e parabéns para a nossa TV Gazeta, que hoje completa 51 anos. Obrigada a todos, toda a galera que nos ajuda nessa missão diária de levar entretenimento e informação para vocês. Tchau, Chico. Tchau, Miller. Beijo, pessoal. Um abraço.